Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, dando continuidade à playlist Análise de Sistemas em Tempo Discretos, este é o último vídeo. E nesse vídeo nós vamos tratar da estabilidade dos sistemas. Então, iniciando com a estabilidade externa, ou BIBO, entrada limitada, saída limitada. Então, para sistemas em tempo discreto, os conceitos para estabilidade BIBO são idênticos aos apresentados para sistemas em tempo contínuo. Então, para sistemas em tempo discreto, a estabilidade BIBO, a condição suficiente e necessária é que a resposta ao impulso seja absolutamente somável, conforme a equação abaixo. Estabilidade interna ou assintótica. Para sistemas em tempo discreto, os conceitos para estabilidade interna são idênticos aos apresentados para sistemas contínuos do tempo. Então, a gente vai ver que existe uma pequena diferença, mas já foi mostrado isso quando a gente mapeou o plano complexo, né? Em um plano complexo em que nós temos um círculo de raio unitário. Então, a gente vai ver que esse círculo de raio unitário ele vai determinar a estabilidade do sistema dependendo das raízes do polinômio característico. Assim sendo, a estabilidade interna, denominada estabilidade assintótica, ou ainda estabilidade segundo Lyapunov, é definida em termos da resposta de entrada nula. Uma vez que a resposta de entrada nula é constituída dos modos característicos do sistema a partir do polinômio característicos, pode-se analisar as raízes do polinômio característico como critério para determinar a estabilidade assintótica, que foi o que foi realizado quando nós estávamos estudando a análise de sistema em tempo contínuo. Então, vamos às condições. Primeira, um sistema linear, discreto e invariante no tempo é assintoticamente estável se e somente se todas as raízes características estiverem dentro do círculo unitário. As raízes podem ser simples ou repetidas. Então, esse é o primeiro critério que define a estabilidade do sistema. Um sistema linear, discreto, invariante no tempo é instável se e somente se uma ou duas condições a seguir existirem. Primeira, ao menos uma raiz esteja fora do círculo unitário. Então, basta uma raiz do polinômio característico estar fora do círculo unitário para que o sistema seja assintoticamente instável. E a segunda condição, existirem raízes repetidas no círculo unitário. Terceira condição de estabilidade. Um sistema linear, discreto e invariante no tempo é marginalmente estável se e somente se não existirem raízes fora do círculo unitário e existirem algumas raízes não repetidas no círculo unitário. Então, aqui nós temos exemplos. No item A, nós temos à esquerda as raízes estão dentro do círculo unitário, dá para perceber que o sistema ele é estável. Já no item A ainda, mas do lado direito, nós temos raízes fora do círculo unitário. Dá para perceber claramente que o sistema é instável. No item B, nós temos raízes dentro do círculo unitário, raízes que são complexas, e nós vemos que a resposta do sistema é a resposta de um sistema estável. Já à direita, no item B ainda, nós temos as raízes complexas e fora do círculo unitário. E dá para perceber pela resposta do sistema que ele é instável. No item C, à esquerda, nós temos raízes no círculo unitário, tanto no item C, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E nós percebemos que o sistema é marginalmente estável. Porém, no item D, nós temos raízes sobre o círculo unitário, mas temos raízes repetidas. E aí o sistema ele é instável. Resposta de sistemas através da filtragem. O comando filter
do MATLAB é uma forma eficiente para calcular a resposta de uma equação de diferença linear de coeficientes constantes, representada na forma atraso, de acordo com essa equação apresentada. Então, considere um sistema descrito pela equação diferença abaixo. A resposta ao impulso pode ser calculada utilizando o código que será apresentado a seguir. Então, eu tenho essa equação diferença representando um sistema. A resposta ao impulso pode ser obtida utilizando o comando filter do MATLAB, de acordo com esse código aqui. Então, analisem o código e, de preferência, digitem ele no MATLAB e vocês vão obter essa resposta como a resposta ao impulso para esse sistema. Então, se eu considerar agora esse sistema aqui, é um sistema diferente, né? A resposta ao impulso, utilizando o comando filter, é dado por esse código. E está aqui a resposta gráfica do sistema. O comando filter do MATLAB também pode calcular a resposta do sistema à entrada nula e a resposta total. Neste caso, é necessário adicionar as condições iniciais. Então, para o sistema anteriormente descrito, nós vamos acrescentar estas condições iniciais. Então, a resposta de entrada nula para esse sistema, olha só, aqui está o código, eu acrescentei as condições iniciais, ok? E agora a gente vai obter a resposta de entrada nula. E aqui nós temos o sistema, né? Em que eu quero saber quem é a resposta total. Então, estou aplicando uma determinada entrada ao sistema, as condições iniciais também foram adicionadas, e aqui nós temos um gráfico que define a resposta para esse sistema. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.